Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Gente, no vídeo de hoje eu venho dar 3 dicas muito importantes. A gente tá num calorão, né? Não sei como que tá aí a região de vocês, mas aqui tá um calor. E chove, e faz calor, e chove, e continua fazendo calor. E não muda, tá? Dá uma chuvinha, daí a pouco vem aquele calorão. Vocês estão vendo o varal balançando aí, gente. Então, gente, as orquídeas, elas sofrem com esse calor. Além delas sofrer com desidratação, porque elas também sentem calor, tá? Igual a gente, da mesma forma que a gente sente calor, elas também sentem. Então, a gente tem que observar se o ambiente que as nossas orquídeas tá esquentando a folha. Se estiver esquentando a folha, é porque tá muito quente e precisa de dar uma forma de esfriar esse ambiente. Ou seja, colocar mais um sombrite ou trocá-las de lugar. Elas não podem aquecer as folhas, gente, não pode. Então, isso é uma dica muito importante. Eu quero mostrar para vocês o que o sol ele faz com a planta. E eu vou mostrar para vocês que as minhas plantas, elas não tomam sol. Elas estão aqui, ó, cobertas aqui. E lá de baixo tem sombrite, né? Eu já mostrei isso para vocês. Mas o sol tá muito quente. Quando o sol aparece, ele tá muito quente. E as plantas estão sofrendo. Então, a minha primeira dica é: procure dar para as plantas de vocês. Gente, essas dicas são para quem tá iniciando, tá? Um local fresco, que elas não aqueçam as folhas. Podem chegar e colocar a mão assim nas folhas das suas plantas, ó, e sentir se ela tiver friinha, tá geladinha assim, tá bom. Se tiver esquentando, não tá bom, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, porque se esquentar, pode cozinhar as folhas, principalmente se cozinhar o ápice, você pode correr o risco de perder a sua planta, tá? E essa é a minha primeira dica. A segunda dica é quanto ao ataque de praga nessa época, tá? Como tá muito quente. E aqui pra mim tá quente e úmido, porque tá dando pancadas de chuva, então fica quente e fica úmido. Gente, isso é o ambiente perfeito para fungos, tá? Então mantenha a sua tabela de adubação e prevenção em dias. Aqui, como que eu faço? Eu faço adubação numa semana, adubação com foliar numa semana. Na outra semana eu passo enxofre. E na outra semana eu passo um defensivo que eu uso ou o Caltrine ou o Colosso. Eu gosto mais de usar o Colosso. Só que agora o Colosso tá com uma outra fórmula, tá, gente? Pra quem não sabe aí, a fórmula do Colosso mudou. Então tem que ter cuidado, que se você passar o Colosso e o sol esquentar muito, pode amarelar as folhas também. Tá com muito óleo no Colosso. Então eu tô usando o Caltrine mais do que o Colosso, tá? Tem também um outro produto que eu uso, que é o Icon, que é muito bom também para prevenção. Ele mancha as folhas de branquinho igual o enxofre, mas ele não causa problema nenhum na planta, tá? Então o Colosso tá com esse problema. Talvez quem já usou aí percebeu que os botões de flores, os botões abortam, as flores caem, e se ficar muito quente as folhas amarelam. Então assim, só se for no último caso para mim usar o Botox agora, apesar de que ele combate o ácaro, né? Mas o enxofre também ajuda a combater o ácaro. Então, não espere o problema se instalar, gente. Para vocês que tá começando, não espere, tá? Então, faça a prevenção. Fazendo essa prevenção certinha, não quer dizer que vocês não vai ter problema, não. Pode até ter, mas vai vir assim, mais, né? Vai demorar mais para aparecer. Então, mantenha isso em dia. Mantenha sua tabelinha de prevenção, principalmente prevenção em dia. Não espere o problema vir para vocês combater, porque combater é mais difícil do que prevenir. Como diz aquele ditado muito certo, né? É mais fácil remediar
Como é que é? Até esqueci como que é o ditado. É melhor prevenir do que remediar, né? Porque depois tem a prevenção, depois que o problema está instalado é mais difícil. Então prevenir é mais fácil, tá? Então previnam aí as suas plantas desse ataque. Porque vai acontecer. Mesmo prevenindo pode ser que aconteça, mas vai vir mais fraco. Porque o tempo está propício para fungos, né? E as cochonilhas também, tá, gente? As cochonilhas também não dá trégua. Então, nesse calor, elas se espalham para tudo quanto é lado. Tá quente, aqui tá quente, tá úmido, é o ambiente que elas mais amam, né? Então, proliferam para todo lado. Então, essa é a minha segunda dica. Eu vou mostrar para vocês uma planta minha ali que teve um probleminha com calor. A minha terceira dica é: observe, gente, o sol. O sol vira, tá? Olha só o que aconteceu aqui. O sol está virando nesse período. E às vezes, aqui é tudo coberto, olha. Mas o sol está entrando pela lateral, queimou essa folha aqui. Então essa planta ela não pode ficar aqui. Eu vi isso e eu lembrei de falar isso para vocês. Tá entrando pela lateral, tá vendo? Isso causa queimadura. Queimou essa folha aqui, mas se eu deixar vai queimar mais folhas. E isso pode causar um dano para a planta. Pode até mesmo fazer com que a gente perca a planta se a gente não cuidar, tá? Então observem a planta de vocês, porque o sol ele vira, né? Às vezes uma frestinha de sol num determinado local pode fazer uma queimadura feia na planta. E é irreversível. Queimou aquela planta, aquela folha ali só vai sair quando ela cair. E como ela é a folha do meio ali, então ela vai demorar bastante para sair, tá? Então, cuidado aí com a mudança do sol, né? Para que lado que o sol tá virando, observem isso aí, para que as plantas de vocês não sofram queimaduras, tá? E a terceira dica, gente, é a rega. Tem gente que pensa que porque tá fazendo muito calor tem que ficar molhando a planta o tempo todo, né? Não. Gente, quanto menos vocês molharem as plantas, antes dela secar, melhor. Esperem a planta secar. Tenha certeza que a planta secou, gente. A Phalaenopsis, a gente não pode deixar ela ficar sem água, porque ela desidrata. Mas também não vamos ficar molhando a planta toda hora, porque também vai causar apodrecimento e favorece o fungo, tá? Favorece muito o aparecimento dos fungos se você ficar molhando essa planta toda hora. Então deixa a planta secar. A planta precisa secar. E é fácil saber se a planta está seca. Coloca o dedo no substrato. Se você cultiva no substrato seco como esse aqui, ó, vai muito de substrato para substrato, porque tem até uma pergunta no meu canal que é perguntar de quanto tempo regar, gente. Então isso é relativo. Um substrato como esse aqui, olha, o que tem aqui? Só isopor. A rega aqui pode ser diária. Mesmo assim eu não rego diariamente. Não tem problema a planta ficar um dia sem água. Ela não morre por falta de água, porque ela tem reserva de água nas folhas. Não pode deixar muitos dias, mas de um dia para o outro pode, tá? As minhas plantas do cachepô, já falei para vocês, eu rego mais do que eu rego as plantas da semi-hidroponia. Mas não rego todo dia, mesmo estando no cachepô. Porque como eu coloco esfagno, olha, ó, dá pra ver, ó, colocando a mão aqui, não sei se dá pra ver aqui dentro. Olha lá, tá úmido, lá dentro é escurinho, tá vendo? O esfagno, ele muda de cor. Então tá úmido. E eu reguei essa planta ontem. Então hoje eu vou regar? Não precisa. Porque se vocês carregando, vai proliferar fungo, vai apodrecer raízes e esses acabam perdendo as plantas. Tem muita gente começando e faz muita pergunta no meu canal. Como que faz para ter raiz? Por que as plantas apodrecem? Esses tipos de perguntas. Eu vou respondendo as perguntas aos poucos, né? Então, para preservar a raiz, gente, é menos água, tá? Lembrando que eu estou falando de Phalaenopsis, tá? Eu tenho Cattleya, mas eu estou falando de Phalaenopsis. A Phalaenopsis não tem aquele bulbo que as Cattleyas têm para ter reserva de água. Então não pode deixar essa planta seca a ponto de desidratar. Mas também não precisa regar todo dia, tá? Não precisa. Olha que linda essa aqui. Tá acabando aqui, gente. Vocês estão vendo que tem pouquíssima floração. Já cortei as hastes, né? A maioria cortei.
E agora é preparar as plantas pro próximo ano, né? Sobre o corte das hastes, eu fiz até um vídeo falando, tá? Uma pergunta que tá lá no vídeo. É opcional, tá? De acordo com a condição da planta. Se a planta tá bem ou ruim, você deixa a planta com haste ou tira haste se você quiser, tá? Isso é opcional. Eu gosto de tirar, eu gosto que ela venha com a força da floração, com a força toda. Aí na hora que ela vem toda bonitona, com aquela floração bem bonitona. Então, essas dicas eu acho muito valiosas para quem está começando. Então, é só para falar para vocês, porque tem acontecido aqui no meu, né? Pode acontecer com vocês também. Isso aqui que aconteceu aqui, olha. Tá vendo? Então já vou tirar essa planta daqui, porque o sol tá entrando na lateral. Não tá entrando por cima, mas tá entrando na lateral. Como eu falei, o sol vira, né? E aí acontece isso. Olha isso, gente, coisa mais linda, olha. Tá vendo? E essa planta aqui não tá pegando sol, por incrível que pareça. Mas a altura dessa aqui, o sol tá pegando dela. Uma determinada hora e tá queimando. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Só pra deixar essa diquinha pra vocês. Parece dica boba, mas pra quem tá começando são dicas valiosas. Porque quando eu tava começando, pra mim foi, tá? Então, pros iniciantes, são dicas assim que ajudam muito no cultivo. Então, compartilhe esse vídeo com a sua amiga que está começando assim como você, tá? Deixa aí meu joinha. Não se esqueça de ativar o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. E se inscrevam aqueles que não são inscritos. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.